Shabbat Shalom, amados irmãos. Shabbat Shalom. Queridos, porção de número 4, Parashá de número 4, Vaiará, que significa e apareceu. Está em Gênesis, Bereshit, capítulo 18, a partir do verso 1 até o capítulo 22, verso 24. Temos referência a Haftará nos profetas em 2 Reis, capítulo 4, de 1 a 37, e referência na Brit Hadashah, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos 4 a 11. Então, começando no capítulo 18, nós temos aqui Adonai e dois anjos aparecem a Abraão. Já começa o capítulo 18 com o verbo, que é o nome da Parashá, Vaerá. Apareceu Adonai a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. No maior calor do dia aqui, entenda-se, por volta do meio-dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até ao vosso servo, depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Então aqui, queridos, nós temos um princípio de hospitalidade. Abraão aqui recepcionando pessoas, e aqui sabemos que são mensageiros enviados por Adonai, inclusive um representante de Adonai, e ele com todo o zelo para receber esses mensageiros. E é o mesmo zelo que Ló tem com esses mesmos dois deles, os dois mensageiros que vão até Sodoma para anunciar ali o que, afinal de contas, por que eles tinham vindo. Então, aqui os anjos aparecem a Abraão com um propósito. Eles vieram com um propósito, qual seja, vieram para conferir a situação de Gomorra e efetuar o juízo de Adonai. E aí, no verso 16, o Eterno anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Temos aí no capítulo, a partir do verso 22, Abraão intercedendo junto a Adonai pelos moradores, e aí ele começa com 50 justos, 45, 40, chegando em 10, nós vamos explicar isso. No capítulo 19, é onde Ló, o sobrinho de Abraão, recebe na sua casa os 2 anjos, os mensageiros. Temos a efetiva destruição de Sodoma e Gomorra. A partir dessa destruição, onde Ló é levado, ele e suas filhas, também no desdobramento aí do estudo, nós temos a origem dos Moabitas e dos Amonitas. No capítulo 20, nós temos Abraão e Sara já em Gerar. No capítulo 21, temos o nascimento de Isaac. Temos aquele episódio de Agar no deserto. E finaliza aí com Abraão fazendo uma aliança com Abimeleque, a partir do verso 22 do capítulo 21, encerrando aí até 22, 24. Depois tem a prova, o Eterno faz a prova com Abraão em relação a Isaac, e finaliza então no verso 24 do capítulo 22. Queridos, capítulo 18, verso 19, mais uma vez. Porque, palavras do Eterno, porque eu o tenho conhecido. Conhecido quem? Abraão. Eu o tenho conhecido. Aquilo que falamos, queridos, nós precisamos nos relacionar mais com o Eterno.
E a forma que nós temos de relacionar, obviamente, é por meio da sua palavra. Então, no relacionamento de Abraão com o Eterno, olhem a declaração do Eterno para com ele: porque eu o tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele. Falamos muito disso na porção passada. Para que guardem o caminho de Adonai, para agir com justiça e juízo. Agir com justiça e juízo, queridos, é agir dentro do padrão da Torá. Essa semana nós tivemos uma experiência aí acerca do que seria agir de acordo com o padrão, um padrão de justiça e do juízo. E aí eu falava o que? O que eu expus, que nós temos um absoluto de Deus, nós podemos confiar na instrução dele como regra absoluta, e não nos desviarmos desta regra, e não admitirmos flexibilização humana, para que nós não caiamos num julgamento ou num ato de injustiça. Então aquilo que o Eterno está declarando é exatamente isso, que ele sabia que Abraão ordenaria seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardassem o caminho de Adonai, para agir com justiça e juízo, ou seja, com base no padrão, não segundo o meu padrão, não segundo o padrão de Abraão, mas segundo o padrão do Eterno, para que Adonai faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Então, queridos, a condição para as promessas de Deus serem cumpridas na nossa vida, obviamente, tem que passar por esse caminho de justiça. Nós precisamos ser conhecidos de Adonai, porque eu o tenho conhecido. Olha, Aguinaldo, o Eterno dizendo: Aguinaldo, eu tenho conhecido. Eugênio, eu tenho conhecido. Evandro, eu tenho conhecido. Josley, eu tenho conhecido. E assim, cada homem e cada um de nós, cada pessoa, cada mulher, cada criança, o que o Eterno quer é declarar isso: eu o tenho conhecido. Agora, a forma de o Eterno nos conhecer é exatamente por meio de relacionamento. Não há como que você pode falar, ou como podemos falar que conhecemos alguém se não relacionamos com ela. E aliás, acontece no dia de falar assim: aquela pessoa, você fica meio assim, mas nunca relacionou com ela. Você olha para a pessoa e tal, e já começa a ter alguma ideia, um preconceito, mas nunca relacionou com ela. E a partir do momento que o próprio Eterno proporciona o relacionamento, a gente fala assim: puxa vida, não é nada aquilo, aquele preconceito é derrubado. E aí quebrado esse conceito prévio equivocado. Então, queridos, no verso 20, capítulo 18, seguindo aí, versos 20 a 22, o Eterno aqui, ele declara, aqui veio, porque os anjos foram enviados. Disse mais Adonai: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim. Se não, saber-o-ei. Então viraram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou em pé diante da face de Adonai. É óbvio, querido, que aqui tem um contexto que a pessoa fala assim: mas espera aí, o Eterno não é onipotente? Essa linguagem é uma linguagem humana, exatamente para que nós saibamos que quando o Eterno se relaciona conosco, essa condição humana ela fica bem evidenciada. É a mesma coisa quando fala que o Eterno se arrepende, que o Eterno fica triste. Nós sabemos a natureza do Eterno, mas aqui é colocado, quando fala isso, exatamente para que entendamos o caráter do Eterno, que o Eterno ele tem esses sentimentos
exatamente porque a sua santidade ela é, de algum modo, arranhada, maculada. E aí, obviamente, isso traz um desapontamento. E aqui o Eterno ele quis comprovar exatamente isso. Se de fato ali, por meio dos seus enviados, se estavam ocorrendo todas aquelas coisas. Obviamente ele sabia, mas para testemunho humano, para que as outras pessoas não pensem que foi um julgamento unilateral, um julgamento à revelia do próprio Eterno, ele traz ao conhecimento de Abraão, e aí o próprio Ló toma conhecimento do que o Eterno faria, exatamente para que a sua justiça fique muito bem evidenciada. E aí nós temos no verso 23, e chegou-se a Abraão dizendo: destruirás. Quando ele toma conhecimento do que o Eterno estava por fazer, aí ele começa um trabalho de intercessão. Destruirás também o justo com o ímpio? Ou seja, Abraão tinha uma noção exata do que era uma pessoa justa e do que era uma pessoa ímpia. Mas aí alguém pode questionar: ora, mas a lei foi dada muito tempo depois, em torno aí de uns 400 anos depois, um pouco mais. Mas obviamente, quando o Eterno fala que eu tenho conhecido, ele há de ordenar a si e a sua casa depois dele, ou seja, do relacionamento que ele tinha com o Eterno, ele já sabia qual era a vontade do Eterno. Então a instrução, aquela instrução que é repassada oralmente, ele já sabia. Então ele tinha discernimento entre o que era certo e o que era errado, o que era trevas e o que era luz, o que era ímpio e o que era justo. E aí ele começa, queridos, essa intercessão ela tem 3 vieses, que é batalhar. Ele começou a batalhar com o Eterno ali, começando com 50, 45, conforme eu disse, chegando até 10. Ele se humilha, no pedido dele, ele vai pedindo para o Eterno e vai se humilhando naqueles pedidos, exatamente para caracterizar a intercessão, aquilo que ele estava fazendo em prol dos pseudo-justos que eventualmente estivessem naquela cidade. É claro que ele estava ali pensando em seu sobrinho Ló e na família dele. E aí quando ele chega em 10 justos, se tiver 10 justos, o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra mesmo assim? Não, se lá tiver 10 justos, eu pouparei toda a cidade por causa de 10 justos. E aí conversávamos aqui hoje acerca disso. Nós não sabemos proporcionalmente qual era a população daquela região. Também não temos números da população de Adão até Noé, quando o Eterno destrói toda a terra por meio do dilúvio, onde apenas 8 pessoas se salvam. Agora nós temos aqui, obviamente, só a região de Sodoma e Gomorra e algumas cidades circunvizinhas, mas não temos um número exato, mas sabemos que de todos os que havia naquela cidade, sobraram quantos? Inicialmente 4, para o fim ficar apenas 3. Então saiu Ló, a esposa e as 2 filhas, sendo que a esposa, isso foi objeto de estudo do ano passado, está postado aí no YouTube. Lembrem-se da mulher de Ló. Yeshua faz referência a mulher de Ló, a essa passagem, que é exatamente lembrar-se da mulher de Ló. Por quê? Porque ela não quis obedecer. A ordem foi expressa para sair e não olhar para trás. E isso, obviamente, gente, serve também como metáfora para nós. Yeshua também traz isso através de outros conselhos. Por exemplo, ele fala: aquele que mete a mão no arado e olha para trás, não é digno. Então, nós devemos olhar para frente. Paulo fala muito sobre isso também. Prossigamos, vamos prosseguindo rumo ao alvo, vamos esquecendo das coisas que para trás ficam. Ou seja, no caminho progressivo de santificação, nós devemos olhar para o alvo, que é o modelo perfeito, que é Yeshua. Ele é o nosso alvo.
né, conforme Efésios 4,13, até que cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento dele, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude dele. Então esse é o nosso alvo. E aí a mulher de Ló ignora a ordem expressa e olha para trás, e nós sabemos que ela foi eliminada ali, né, por conta da sua desobediência. Por conta da sua desobediência. Então, queridos, nós que já deixamos coisas para trás, né, que elas fiquem para trás. Isso é aquela pessoa que está fazendo techuvá e fica preso no passado, né, fica preso a algum problema. Né, nós tratamos de uma situação aqui hoje, ou seja, as coisas têm que ser resolvidas. Né, nós não podemos caminhar com nenhum tipo de embaraço. Surgiu qualquer dúvida, surgiu qualquer pedrinha, qualquer grão de areia no nosso percurso, isso tem que ser resolvido. Para quê? Para que nós possamos prosseguir numa caminhada lisa, numa caminhada justa, né, perante o Eterno, rumo ao nosso precioso alvo. Esse é o propósito. Quando o Eterno faz aqui o pacto com Abraão, e aqui nessa paraxá nós tratamos disso também, o propósito dele é que por meio de Abraão todas as famílias da terra fossem abençoadas. Gente, isso é um plano maravilhoso. Hoje ninguém de nenhum tipo de segmento ousa ou pode ousar falar que não está em Abraão, porque se uma pessoa declarar isso, ela está se excluindo do povo do Eterno. Por quê? Porque em Abraão, Venivrehu, seriam enxertadas todas as famílias da terra. E obviamente, quando lá em Hebreus fala do descendente de Abraão, né, que faria essa intercessão, essa ligação, sobretudo aí proporcionando um enxerto no povo de Israel, está se referindo a Yeshua, né, está se referindo ao Mashiach. Isso serve tanto para os nossos irmãos cristãos, quanto para os nossos irmãos judeus ortodoxos. Ou seja, nós estamos no meio, fazendo aqui um elo entre esses dois extremos. Então, aqueles que se dizem servos de Deus, ainda no cristianismo, precisam compreender, né, que eles têm que permitir o enxerto em Israel, né, por meio dessa aliança abraâmica, por meio do descendente Yeshua judeu, não Yeshua romano. Yeshua dependente e obediente ao Pai, e não Yeshua que não faz a vontade do Pai, que diz, que declara que a lei foi abolida ou revogada. Então, para os tidos cristãos, precisam compreender as Escrituras num contexto hebraico, num contexto de enxerto em Israel, porque o pacto do Eterno foi esse com Abraão, declarado lá em Jeremias: eis que vem dias, diz Adonai, que farei uma nova aliança, ou melhor, o termo correto aqui é renovarei a minha aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não há aliança com gentio. A única forma de um gentio fazer parte do povo do Eterno é por meio dessa aliança abraâmica. Então essa porção de hoje, ela é plenamente válida para todos nós, tanto o povo judeu ortodoxo, quanto o judeu messiânico, quanto cristãos. Agora, obviamente, nesses dois extremos, o extremo ortodoxo tem que compreender que passa pelo Mashiach, por Yeshua, eles entendem que passa pelo Mashiach. A questão é que eles não compreendem que Yeshua é o Mashiach, por várias questões aí históricas, inclusive, que nós já explicamos aqui várias vezes. Ao passo que os cristãos, eles fazem aí uma abolição, coloca Yeshua como alguém que aboliu a vontade do Pai e instituiu uma nova religião, o que é sabidamente equivocado.
Então, há que se fazer esse conserto, né? E a única forma de ambos, ou de todos nós, prosseguirmos neste caminho, esse caminho iniciado aqui por Abraão, né? Eu tenho conhecido, eu sei que ele há de ordenar a sua vida, a sua casa, depois dele, né? Então, essa ordenação, ela perpassa por todos nós, por todos os povos. Aquilo que eu falei, ninguém é excepcional, ninguém. Então, o Eterno aqui, ele faz a junção de todos aqueles que querem servi-lo por meio dessa aliança abraâmica que chega em Yeshua, que é efetivamente o elo que faltava para que sejamos um só povo, para que tenhamos um só Deus, para que tenhamos um só Mestre. E aí, queridos, nós temos aqui o episódio ocorrido lá em Sodoma. Eu não vou me deter nesse episódio, eu gostaria só de falar uma coisa antes. No capítulo 19, verso 1, só para esclarecer, vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra. Então, queridos, aqui esse inclinou-se é a raiz da palavra hebraica shahá, que significa inclinar-se em reverência ou respeito. É a mesma expressão utilizada lá na Brit Hadashah, quando Yeshua recebe a visita daquelas 3 pessoas que nós acostumamos a chamar de reis, né? Então, é a mesma palavra. E lá na Brit Hadashah está o quê? E o adoraram, né? Essa palavra que é inclinar-se em reverência, por respeito, está lá traduzida dolosamente como adoração. Ou seja, querendo dizer ali que Yeshua estava recebendo adoração, né? Quando o próprio Yeshua diz que só há um que deve ser adorado, só há um Deus, né? Yeshua declara isso várias vezes, que só há um Deus e um só mediador. Gente, mais claro que isso eu não consigo ser, eu não consigo compreender mais nada além do que está escrito nas Escrituras. Quando o nosso mestre Yeshua diz, há um só Elohim, um só Deus, quem está dizendo? É o próprio Yeshua que está dizendo. Se tivesse alguma alteração, esse era o momento. Olha aqui, gente, na verdade eu também sou Deus, eu também tenho que ser adorado, eu participo aí de tudo aquilo que meu pai participa, no sentido da titulação de Elohim. Só que ele não faz isso, ele muito pelo contrário, ele deixa claro que é um só Elohim, um só Deus, e aí se coloca na posição exata que o pai o destinou, e um só mediador, né? Ele é o nosso mediador. E aí ele próprio declara, ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai a não ser por meio dele. Isso é muito claro, isso, sobretudo, né, no nosso meio, nós temos muita clareza acerca disso, né, para não cairmos aí numa idolatria. Porque isso é teologia greco-romana, né, essa coisa de 3 deuses, Pai, Filho, Espírito, essa trindade, isso é da cultura greco-romana, que nós obviamente não aderimos e que nós obviamente não concordamos, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, há um só Deus. E é esse Deus, gente, que Abraão declara a todas as nações da terra. Até aquele momento, nós sabemos aí da história, até aquele momento, o que ficava muito claro para todos é que a maioria cria em vários deuses. A maioria cria em vários deuses. Abraão vem com
com esse pensamento monoteísta, né, a um só Deus. E ele começa, e ali o Eterno vê nele o potencial de difundir esse monoteísmo a todas as nações. E aí chega até nós hoje a mesma coisa: Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Adonai é um, ele é único, um só Deus, um só Deus. Então, só para explicar isso, a questão do inclinar-se, uma expressão reverente de respeito, né, que nada tem a ver com adoração. E aí, queridos, seguindo então, nós temos a destruição de Sodoma e Gomorra, lá no verso 23 do capítulo 19. Versos 23 do capítulo 19. E por que, afinal de contas, então, o Eterno resolve dar cabo dessas cidades e região ali? Qual que foi o motivo? O Evandro hoje falou ali do transbordar o cálice da ira de Deus. A que você atribui, Evandro, por exemplo, por que o Eterno resolveu dar cabo dessas cidades? Porque não havia um justo sequer. Você vê que mesmo no caso de Noé, ele era justo e ele justificou a família dele. Não significa que os outros 7 eram justos, né? Mas havia, ele preservou o justo. Quando não existe mais nenhum justo, a lei dele não pode mais ser disseminada, prevalece só o mal. E aí enche o cálice da ira se enche. Queridos, abram por favor em 2 Pedro, Haftará de hoje, 2 Pedro, a partir do verso 4. A partir do verso 5. 2 Pedro, qual capítulo? 2. 2 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 5. Só os versos de 5 a 11. Diz assim, que o Eterno não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a 8ª pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Guardem essa expressão, viver impiamente. E livrou, olha, Evandro, a questão que não havia nenhum, na verdade não havia aquele número mínimo que o Eterno, que Abraão, aliás, mencionou para o Eterno, que seria 10. E aí ele para ali porque exatamente ele sabia que no tempo de Noé, 8 pessoas apenas foram salvas, né? Só que aqui, olha o que disse Pedro, o que ele fala? E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque ele, habitando entre aqueles homens, afligia todos os dias a sua alma justa, por isso via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim, verso 9, sabe Adonai livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das divindades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante de Adonai. Enfim, o que está em evidência aqui e chama a nossa atenção é exatamente o verso 9. Adonai sabe livrar os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. E essa parte responde à oração de Abraão. O Senhor vai destruir, você vai castigar o ímpio juntamente com... vai castigar o justo com o ímpio? Não, isso não faz parte da justiça de Adonai. Adonai é tão justo que ele sabe
obviamente, separar um do outro, né, ao ponto de castigar um e poupar o outro. Pois é. O versículo 8 fala assim: porque esse justo, né, no caso Ló, habitando entre eles, afligia todo dia a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Quando aqueles anjos chegaram ali, ele estava sentado no portão. Ali era onde eles julgavam as causas. Como era uma cidade muito ímpia, né? Acontecia com certeza muito roubo, muito adultério, toda sorte de pecado. E esses casos eram julgados ali. Só que o julgamento era distorcido, né? Era um julgamento, fulano roubou, ciclano, perdoa. O julgamento era tudo distorcido. Exatamente porque não tinha um padrão, né? O padrão da vontade do Eterno em relação aos outros. Isso. Aí Ló pediu falam que ele ficava tentando levar justiça ali, não. Se ele roubou, ele tem que restituir, tá? E ficava sempre batendo de frente ali. Isso é midrash. Não, e também isso é corroborado pela parte, no momento que os anjos chegam na casa dele, né, quando eles estavam dialogando com os homens que querem arrombar a porta, inclusive, né, eles falam com ele, né, falam com Ló, acerca de ele ser esse juiz, de toda hora querer colocar ordem nas coisas. Então ele tinha sim, né, esse padrão que ele recebeu de Abraão. Quando o Eterno dá o depoimento dele, que é a declaração dele, de que ele ordenaria a si a sua casa, Ló está incluído. Tanto é que ele é considerado aqui, Pedro coloca ele aqui como na categoria de justo. E aí ele é poupado com a sua família. Diga-se, 2 filhos. Uma longa dissertação aí sobre a Torá, né, na Brit Hadashah. Aquilo que a gente sempre fala, a Torá está em todas as fases. Sem dúvida. Os primeiros 5 livros, os outros são comentários da Torá. Exatamente. O que Pedro faz aqui é exatamente o que o Aguinaldo acabou de falar ali. É um midrash, é uma interpretação, né, obviamente embasado na estrutura, no eixo maior que é a Torá. Não há nada na Brit Hadashah, no Novo Testamento, que venha a prejudicar o entendimento da Torá, a macular a Torá, a alterar a Torá, nada disso. Queridos, abram por favor em Romanos 1, 18. E aí eu quero falar exatamente sobre esse cálice da ira, a ira do Eterno. Quando e por que o Eterno manda juízo sobre o povo, sobre a população. Romanos 1, 18. Quem achar pode ler. A ira de Deus é revelada desde o céu contra toda a perversidade e impiedade de pessoas que, motivadas por sua injustiça, mantêm a supressão da verdade. Solte aí, Rodrigo, só um minutinho. A tradução do Rodrigo está muito rebuscada. Tem uma tradução mais simples? Eugênio. Pode ler, mãe. Eugênio. Pois a ira de Deus se revelou desde os céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade de modo injusto. Alguma versão diferente dessas duas? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e justiça do homem, que detém a verdade e injustiça. Queridos, na minha versão, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. 2 palavras que eu quero evidenciar aqui. Impiedade, o que é impiedade e o que é perversão. Isso aqui é fundamental para que nós entendamos o cálice da ira de Deus. Impiedade pode ser anomia, né? Perfeito. Já vou explicar. Perverter já seria mudar
do que já foi estabelecido. Perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Deixa eu falar de uma vez. Na Torá, nós temos como resumo de toda a Torá as 10 palavras, né? Como isso vamos chamar aí de os 10 mandamentos. Impiedade, ela tem a ver com a primeira tábua. Todos os estudiosos falam sobre isso. O termo impiedade, ele tem a ver com anomia e dizem respeito ao nosso relacionamento com o Eterno. Ou seja, ligado diretamente à primeira tábua. E aí, quando associa isso à perversão dos homens, aí já passa para a segunda tábua. Porque essa perversão, e aqui fala o quê? Fala que detém a verdade pela injustiça. Nos relacionamentos, aqui na segunda tábua, né, geralmente tudo que é feito não é seguindo o padrão de Adonai, e sim um padrão humano, ou seja, um padrão injusto. Então, impiedade tem a ver com o Eterno e perversão tem a ver com o próximo. Daí a questão do amor a Deus e amor ao próximo. E mais uma vez, queridos, o que tem que ficar claro, não há como amar o nosso próximo se nós não amamos a Deus. É uma falácia, é uma mentira. A palavra declara isso expressamente. Aquele que diz que ama a Deus a quem não vê, ou melhor, aquele que diz que ama o seu irmão a quem vê, aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não é capaz de amar a Deus a quem não vê. Exatamente por causa desses dois princípios, questão de impiedade e perversão. Isso tem a ver, queridos, com esse eixo maior, né, com o absoluto do Eterno. Prestem atenção nisso. Né? Nos deparamos aqui, a maioria dos homens se deparou com uma situação nessa semana onde foi questionada a vontade de Deus. Né? Ah não, mas Deus é amor. Eu não creio dessa forma, né? Porque Deus é amor. E aí eu até questionei essa pessoa. Bom, duas coisas aconteceram, né? Ou te ensinaram errado, ou você aprendeu errado, ou você não sabe qual é o conceito de amor de acordo com a Torá. Então, queridos, esse conceito de amor, ele não é o amor a que estamos acostumados. Esse amor greco-romano, esse amor fofinho, sem responsabilidade. Isso, o amor irresponsável. Não existe isto na Torá, na santa instrução do Eterno. Porque o conceito de amor, ele passa obrigatoriamente pelo conceito de juízo e pelo conceito de justiça. Tem que abarcar essas coisas. Né? O amor verdadeiro, ele é admoesta, ele mantém a pessoa no que é justo, no padrão do Eterno. E aí, se a pessoa ela não enxerga isso e tem uma visão romanizada do amor, ela começa a questionar valores absolutos. Eu não creio num Deus que faça isso ou faça aquilo. Aqui, por exemplo, espera aí, Deus foi capaz, a pessoa começa a questionar, Deus foi capaz de destruir uma cidade inteira e as crianças? E aí começa, né? Não, mas e as criancinhas? Qual que é a culpa das criancinhas? Aí a pessoa começa a elucubrar, colocando em xeque a justiça de Adonai. E essas pessoas têm fruto nenhum na vida, essas que ficam questionando e Adonai, não tem nenhum. Ou seja, cheias de filosofia humana. Vãs, exatamente, que a palavra chama de vãs filosofias. Queridos, nós já passamos por várias situações. Outro dia eu mencionava aqui acerca do casamento, né? Até 1977 não existia divórcio na nossa legislação. Até pouco depois, até a Constituição de 88, adultério era crime, dava cadeia.
para quem cometesse adultério. Isso eu estou falando de 30 anos atrás, 20 e poucos anos atrás. Ou seja, muito próximo, isso é que nós estamos vivendo. Mas nós já passamos, gente, por discussões filosóficas, por exemplo, de Charles Darwin, né, falando aí de evolucionismo, questionando o criacionismo, né, em oposição ao criacionismo, né, veio com uma teoria, com uma filosofia de evolucionismo que ela não se mantém. Nós sabemos disso. Né? Depois vem Karl Marx falando aí de que tudo é matéria, que o que importa é a matéria. Entendeu? Mais uma filosofia. Freud vem e fala que Deus, a ideia de Deus é uma projeção humana. Nós é que criamos Deus. Olha para vocês verem o caminho que isso vai tomando. Aí depois vem a corrente do existencialismo afirmando exatamente que Deus não existe. Correntes humanas, filosóficas. Ou seja, vão criando filosofias que se tornam loucos. Né? Se tornam loucos. Por quê? Porque se afastam do Criador. Né? Mas, no entanto, se acham sábios. Nós vamos ler a sequência desse texto aqui de Romanos. Então, tudo que se afasta desse padrão chega nessa relatividade que compromete todo o plano de Deus para nós. Compromete, inclusive, o plano de salvação. Uma pessoa que questiona isso, que questiona ou fala que Deus não está aplicando a justiça da forma correta, porque ela, a pessoa, não entende assim, ou seja, ainda tem coragem de falar, não, eu não entendo assim, esse não é o Deus que eu creio. É como se cada um de nós tivesse a liberdade de criar um Deus próprio. Não, eu quero um Deus que me atenda nas minhas necessidades. Eu quero um Deus que me perdoe na hora que eu errar, e eu vou fazer errado mesmo, e eu quero o perdão de Deus. Não sabendo que nós já temos esse padrão. Não sabendo que o amor, quando nós declaramos que amamos a Deus, a palavra diz o quê? É aquele que declara que ama a Deus, que obedeça os seus mandamentos. Amar é sinônimo de obedecer. Uma pessoa não pode falar que ama se ela não obedece a Deus. Isso contraria. Então, queridos, aqui o Eterno aplica a sua ira em Sodoma e Gomorra. Não é uma ira conforme nós pensamos, um capricho de Deus. Não é nada disso. Ele não faz isso por capricho. Não é uma fúria desgovernada. Isso seria, não é uma explosão de uma paixão, como se uma situação humana, nós agimos muitas vezes assim. Nós explodimos emocionalmente e chutamos o balde, como costumamos dizer. Nada disso. A ira de Deus é uma santa repulsa contra tudo aquilo que conspira contra a sua santidade. E nós, gente, nós somos chamados, conclamados a agir da mesma forma. Tudo aquilo que ofende a santidade do Eterno, nós devemos odiar, primeiro, na nossa própria vida. Quando eu faço algo que ofende a santidade do Eterno, eu tenho a oportunidade de corrigir, e eu tenho que abominar esse comportamento em mim mesmo, primeiro, para depois eu ser capaz de conduzir outras pessoas. É aquilo que Yeshua fala: primeiro você tira a trave do teu olho, essa viga grossa que está no teu olho, para conseguir tirar o cisquinho que está no olho do teu irmão. Então nós temos que ter também essa santa repulsa contra aquilo que ofende a santidade do Eterno. Então essa ira que é apresentada aqui, queridos, é uma ira justa, é uma ira necessária. E o Eterno, obviamente, ele sabe o que está fazendo. Ele, sendo santo, ele não tolera o mal. O mal enquanto mal. Ele sabe da nossa natureza, sabe que nós temos uma natureza pecaminosa,
sabe que eventualmente nós vamos pecar, né? Mas tem que ser eventual e acidental. Não pode ser algo programado, não pode ser algo premeditado, porque se for dessa forma, o Eterno age contra nós, né? Porque ele sendo santo, ele não pode suportar, né, essa ofensa à sua própria santidade. Então é daí que vem, né, aí isso é que faz transbordar o cálice da sua ira. A questão não está no pecado propriamente, a questão está na vontade de quem está praticando o pecado. Se a pessoa que peca, né, e aí entra aquele conselho de João: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Essa é a regra é não pequeis. Agora, qual é a exceção? Todavia, né, esse se aí não é se, é quando, porque obviamente vai pecar mesmo, nem toda pessoa vai pecar, não há ninguém que não peca, a palavra diz isso. Aquele que diz que não peca é mentiroso, a própria palavra declara assim. Então a tradução correta é: quando pecar, aí sim, acidental e eventualmente, nós temos um advogado junto ao Pai, Yeshua, o justo, o único justo que nos coloca co-igual. Então, quando o Eterno, quando nós pecamos e o Eterno olha para nós, o Eterno não nos vê, ele vê o seu filho. É mais ou menos assim: Senhor, eu estou aqui, eu já paguei por ele, já está pago. Amém. Quando Yeshua fala aquela palavra lá no madeiro, tetelestai, está consumado, está pago, significa quitado. Eu estou pagando essa dívida. O que muitos atribuem à lei, na verdade, ele se refere ao pagamento da maldição da lei, né? Porque a alma que pecar, esta morrerá. Então, não morre porque eu paguei. Yeshua declara, né? Não, Senhor, Eugênio, eu já paguei a dívida dele. Amém. Está pago. Está aqui. Esse é o escrito de dívida que nos era contrário, é exatamente isso. Nós merecemos a morte. A condenação. A condenação pelo pecado. E Yeshua veio e falou assim: opa, peraí, olha aqui, olha a garantia, o pagamento. Está aqui, ó, é o título, já paguei para todos. Agora, tem gente que não quer receber esse pagamento, né? Vou chegar lá. Mas esse é o ponto, irmão. Esse é o ponto. Então, queridos, quando fala que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, significa exatamente que o ser humano, os homens, eles querem sufocar a verdade. Primeiro eles tentam sufocar. Quando não conseguem, aliás, nós estamos vivendo um momento histórico assim, né? A verdade está sendo sufocada. Quando não conseguem sufocar, porque a verdade está ali agonizando e eles tentando sufocar, aí vem o quê? Vem o sofisma. Não, vamos dar uma mistura aqui nessa verdade. Botar fermento. Isso, bota um fermentinho e aí o negócio vira um sofisma. É uma parte verdade, a outra parte é mentira, então o resultado obviamente é uma mentira. E aí quando não consegue fazer isso, começa a flexibilizar. Não é bem assim. Não, eu não entendo assim. Aí começa cada um querer dar uma interpretação para aquilo que o próprio Eterno já falou que é absoluto. Que se for alterado, coloca todo o edifício abaixo, porque é estrutural. O que o Eterno nos dá na Torá é estrutural, é fundação. Ela não pode ser movida, não pode ser mexida, não pode ser alterada. Nós temos engenheiro aqui que sabe disso. Se houver uma alteração nessa fundação, nessa estrutura, todo o resto vem abaixo. Mas nós poderíamos afirmar o motivo disso aí: é tanta congregação, tem
Isso, esse é o ponto. Enquanto o conselho de Deus para nós é unidade da fé, né? Paulo fala isso muito mais claro: tenham todos o mesmo entendimento. Uma coisa é nós estarmos discutindo um determinado tema e alguém fala assim: ó, eu entendi assim, sabe, e tal. Ou então, se acha que está divergente, né, vamos dialogar e sanar a divergência, não pelo entendimento próprio, de acordo com a Torá. Querido, eu também pensava assim, mas não é assim. Não, isso é coisa romana. Isso foi alterado com tal e tal objetivo. Vamos à fonte. A fonte nos apresenta a real intenção do legislador. O que o Eterno quer dizer aqui, na verdade, é isso, isso e isso, de acordo com o padrão dele, não de acordo com a vontade de A ou B. E nós só conseguimos esse absoluto exatamente porque nós temos uma referência que é absoluta. Senão nós cairíamos aí na flexibilização e aí resulta nisso que o José acabou de falar, né? Quantas dezenas de milhares de congregações no mundo afora. Por quê? Porque tem um grupo, né, e aí o grupo fala assim: ah, não, eu não entendo assim. Aí o outro, sem entender nada: ah, não, eu concordo com você. Ah, então aqui, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma outra congregação. A congregação que agora vai ser do entendimento B. Esse entendimento A não está com nada não, vamos criar do entendimento B. E aí o entendimento B começa a vir outras pessoas e tal, e vai chegar um momento que alguém vai falar assim: eu não concordo com o movimento B não, vamos criar um movimento C. Aí desdobra ali e cria outro movimento C. Aí já não concorda com B e não concorda com A. E por aí vai multiplicando isso aí. Exatamente. Queridos, aqui quando fala que no verso 19 agora, verso 19: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Olha aí: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Indesculpáveis. Ou seja, as digitais do Criador estão por toda parte. O Evandro hoje contou um exemplo aí de uma plantação, né? Isso nada mais é do que a identidade do Criador, né? Quando a palavra diz que o Eterno fez todas as coisas em 6 dias, né? E ao terminar todas as coisas, ele declara a autossustentabilidade, né? Ele fez o mundo dessa forma, autossustentável, né? Então, por isso, ninguém tem desculpa. Quando olhamos para a beleza de uma flor, para a sua formação ali, né, nós conseguimos perceber as digitais de Deus. Olhamos para um pinheiro, né, um pinheiro é aquela imagem grande, aí você pega a menor folha do pinheiro e você vai ver o que é nessa folha? O próprio pinheiro, né? São fractais, são multiplicadores, né? Aquilo nada mais é do que a identificação do Criador, né? Em tudo, num animalzinho, num pássaro. Eu estava vendo um documentário outro dia de um pássaro fazendo o seu próprio ninho. Desde que o mundo é mundo, o pássaro faz o próprio ninho do mesmo jeito. Agora, quem ensina isso para ele? Quem ensinou isso para ele? Obviamente, está na formação dele, né? E assim, gente, toda a natureza. Por isso é que fala que o Eterno se revela por meio da natureza. A sua impressão digital está por toda parte. Então, quando um homem
um ser humano, ele rejeita a Deus e a sua vontade, na verdade isso tem muito mais a ver com uma questão moral. Isso é um problema moral. Então, há que se rever isso. Isso é uma rejeição deliberada contra o Criador. Ou seja, uma rebeldia mesmo. E sendo uma rebeldia, sendo rebelião, isso é tratado como um pecado de extrema gravidade. Nos versos 21 a 28, fala que a ira de Adonai é justa, porque o homem não expressa a Adonai o culto que lhe é devido, antes se rende à idolatria e à imoralidade. Gente, a situação de Sodoma e Gomorra era exatamente essa: idolatria e imoralidade. Imoralidade tal, que está descrito aqui de forma muito clara acerca do homossexualismo. Idolatria pode ser o culto de si mesmo, uma alta idolatria, o antropocentrismo, o homem no centro das coisas. Isso é idolatria. Quando isso, na verdade, o livre-arbítrio, ele é dado para a gente escolher entre Deus e a anomia. Exatamente. É uma oportunidade. O livre-arbítrio, Evandro, eu vejo como uma oportunidade de reflexão. Se eu tenho livre-arbítrio, exatamente porque se me é apresentado duas opções. Uma é certa, a outra é errada. Uma é vida, a outra é morte. Uma é bênção, a outra é maldição. Eu faço a escolha. Eu faço a escolha. E colhe os frutos. Exatamente isso aí. O que Sodoma e Gomorra recebe aqui não é nada injusto. É justo. É justo. A tal ponto que Apocalipse descreve que naquele momento, no momento de julgamento, no momento que vem o juízo, uma pessoa perversa, ela se rende. Ela compreende que o que Deus está fazendo é absolutamente justo. Agora, como que isso acontece? Exatamente por causa da nossa essência. Nós carregamos essa centelha de Adonai em nós, exatamente para discernirmos, e nós temos essa possibilidade de discernir e escolher entre uma coisa e outra. Gente, eu estou caminhando para o final aqui, já estão me mostrando o relógio, realmente já passei um pouquinho. Só um comentário rápido aí. Bem rapidinho, por Com favor. respeito ao livre-arbítrio. Quando os anjos falaram para Ló, nós vamos destruir a cidade, você sai daqui, sai da cidade, é urgente e tal. E Ló, no livre-arbítrio dele, ele tinha um livre-arbítrio de ficar ou de sair. Ele estava decidido a sair, mas estava protelando. Aí diz que no final das contas os anjos tiveram que pegar nele e está escrito, porque o Eterno foi misericordioso. Entendeu? Porque ele, no livre-arbítrio dele, ele estava protelando de sair. Aí está escrito assim, que eles pegaram e tiraram ele de lá, por causa da misericórdia do Eterno. Tipo assim, foram até contra, de certa forma, o livre-arbítrio dele. Ficou protelando. Ele queria saber que tinha, mas ficou protelando. E o Eterno fez e saiu com misericórdia. Estava decidido, se fosse outro caso, talvez ele deixe ele lá perecer em outra cidade. Queridos, termino com dois textos. Abre, por favor, Evandro, na sua versão, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3. Eu vou ler primeiro de Apocalipse. Apocalipse 6, versos 12 a 17. Tem a ver com esse juízo que eu acabei de me referir. Apocalipse 6, 12 a 17, diz assim: vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Pedro fala sobre isso também.
Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Os reis da terra, prestem atenção agora, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Então, aqui é o transbordar da ira. Foi o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Não tinha mais como conter. O que o Eterno faz? Tira dali as pessoas reputadas como justas, e o juízo do Eterno vem sobre todos. Absolutamente justo, absolutamente necessário, exatamente porque todos ali já estavam corrompidos e ofendendo a santidade do Eterno. Pode ler, irmão. Vou ter que ler a partir do 2 aqui para contextualizar. Tenho ciúme de vocês, do tipo do ciúme de Deus, porque prometi apresentá-los como uma virgem pura para o casamento com o marido, o Messias. Vou ver o 3. E temo que, de algum modo, a mente de vocês tenha sido seduzida e enganada da devoção pura e simples ao Messias, do mesmo modo que Eva foi enganada pela serpente em sua astúcia. Pronto. Ouça agora o texto que você acabou de ler. Temo que de algum modo a mente de vocês tenha sido seduzida e enganada da devoção pura e simples ao Messias, do mesmo modo que Eva foi enganada pela serpente e sua astúcia. Ou seja, não deixemos o nosso modelo, apeguemo-nos a este modelo perfeito, mantenhamos essa devoção pura e simples por esse modelo que nos ensina como agradar o Pai. A única forma de agradarmos ao Pai é fazer tal qual Yeshua fez, e nos deixou modelo para seguirmos os seus passos. Então, de novo, temo que de algum modo a mente de vocês, ou seja, a batalha começa na mente, essas filosofias, que muitas vezes nos levam por caminhos tortuosos, que a mente de vocês tenha sido seduzida e enganada da devoção pura e simples ao Messias, do mesmo modo que Eva foi enganada pela serpente e por sua astúcia. E o Messias fala: o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Puro e simples. É simples. E aquilo que eu falei, Yeshua pega pessoas simples para provar que é possível. E as capacita e as qualifica no relacionamento, na vida, no discipulado. Elas são aptas e aprovadas exatamente porque seguiram o modelo do grande mestre. E eu termino agora com a frase que o Evandro falou agora há pouco, daquele que rejeita o favor de Deus. Apesar de tudo isso, de toda essa história, de tudo que nós sabemos acerca do plano do Eterno, o Aguinaldo hoje citou o texto também, que o Eterno não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer. Que o Eterno é longânimo e misericordioso. Ele vai esticando essa paciência ao máximo. Ser longânimo é isso, é esticar até não poder mais. Para quê? Para dar tempo da pessoa se arrepender, fazer techuvá, voltar atrás, ver onde caíste. E muitas vezes o Eterno fala isso de várias vezes e de várias maneiras, e a pessoa ignora. Vou contar aqui uma pequena, uma singela história, uma história com H, aconteceu nos Estados Unidos, que eu ouvi de um grande líder da palavra do Eterno. Ele destaca esse episódio que tinha um homem no corredor, ele foi condenado, um rapaz, ele cometeu vários crimes, pequenos furtos e tal, e aí acabou matando alguém, e ele foi condenado à pena de morte.
Todos no estado se comoveram, porque era uma pessoa muito jovem, né, intercederam junto ao governador para que poupasse aquele jovem da morte. Aí o governador, atendendo o apelo popular, faz o alvará de soltura dele, coloca dentro da Bíblia e veste uma roupa comum e vai lá na cadeia visitar o condenado. Eu não sei se eu consigo chegar até o final. Ele chega lá na cadeia, com a soltura do rapaz dentro da Bíblia, e fala com ele assim, e ele não sabia que ele era um governador. Ele fala assim: aqui eu tenho um presente para você, isso aqui é a palavra de Deus, aqui dentro está a sua liberdade. E aí fala que ele cuspiu no governador, bateu nele e o expulsou de lá. E rejeitou a Bíblia, não quis. Como se não existisse Não Deus. quis a Bíblia. Não quis, e literalmente o alvará de soltura estava dentro da Bíblia. Ele não quis a palavra de Deus, ele recusou a palavra de Deus. E aí ele vai então finalmente ao corredor da morte, e aí eles falam para ele: sabe quem é aquele que você maltratou, cuspiu, bateu? Era o governador. A sua liberdade. A sua liberdade, você ignorou a sua liberdade. E aí alguém fala para ele: o Eterno Todo-Poderoso, né, está te dando, ainda assim que você tenha desperdiçado essa chance aqui, né, te dá a oportunidade de corrigir os seus erros, né, para que a sua alma também não tenha a perdição eterna. Ou seja, muitos, né, recusam esse grande favor de Deus, nada obstante toda essa longanimidade, tudo que o Eterno faz para nos manter no caminho, e a pessoa recusa. Infelizmente vai chegar o dia da prestação de contas, né, e aí, infelizmente, muitos se sujeitarão à ira do Eterno, tal qual o povo de Sodoma e Gomorra. Que o Eterno nos abençoe a todos, que Ele nos dê sabedoria para discernirmos o certo do errado, e que possamos ter uma vida que o agrada, fazendo sempre a vontade dEle, seguindo os passos do nosso Mashiach Yeshua, e declarando que o nosso alimento efetivamente consiste em fazer a vontade do nosso Pai. Shabbat Shalom a todos. Amém.